depois do encontro que eles têm com a pessoa do Espírito Santo e são carregados de unção e de poder, você vai ver uma igreja totalmente diferente de quando era com Jesus. Por um detalhe principal, eu quero que você preste atenção nisso. Não é porque com o Espírito Santo eles eram melhores, não. É porque quando o Senhor Jesus estava com eles, estava ao lado deles. Mas quando Jesus vai ao Pai e roga o Espírito Santo, Jesus passa a estar dentro deles. Aleluia. Então eles não eram mais apenas companheiros, eles eram uma figura que representava Jesus. A gente começa a perceber que eles começam a ganhar o formato que Jesus tinha, o jeito de falar, o jeito de andar. A igreja começa a explodir como nunca. Se você abrir a sua Bíblia em Atos e começar a ler esse livro, você vai ver uma igreja forte, muito potente, que saía nas ruas, que por onde eles passavam milagres aconteciam, que quando eles falavam coisas diferentes aconteciam. Você vai ver uma igreja que por onde passava, ela conseguia ser notada como uma igreja, porque eles tiveram um encontro com Jesus. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela marca a história até os dias de hoje. Ela marca tanto, porque fizeram tantas coisas, que foi preciso escrever um livro chamado Atos dos Apóstolos, Atitudes dos Apóstolos, de tantas coisas que eles fizeram. Essa igreja começa a explodir, tudo está de cabeça para baixo, o governo local está de cabeça para baixo. Certa vez chega um Pedro e fala: olha, como é que você curou esse homem? Nunca mais faça isso. Pedro, cheio de autoridade, levanta e diz: eu não posso me calar, eu tenho que falar do meu mestre, eu tenho que falar desse Deus que cura. Pedro agora está carregado de unção, está carregado de autoridade. A igreja é cheia de unção, porque o centro da igreja é Cristo. Porque tiveram uma experiência física, pessoal com Jesus. A igreja era diferente, mas tão diferente, que tudo que eles tinham, tudo, eles vendiam, juntavam e repartiam igualmente entre si. Não existia ninguém pobre, ninguém rico, era todo mundo igual. Sabe por que eles conseguiam fazer isso? Porque o centro era quando a igreja começava a explodir como uma bomba. O governo local está desesperado, porque os homens que eram pobres e coitados, orando dentro do templo 10 dias para receber o poder de um carpinteiro que morreu humilhado, agora são carregados de unção, de autoridade, andam nas ruas. O povo, que é cheio de liturgia, cheio de padrão, está começando a acompanhar os que eram pobres e coitados, está começando a ir atrás do pescadorzinho, porque quando o pescador passa, acontece cura. Porque quando o pescador fala, a sombra dele cura, a roupa dele cura, o jeito dele falar cura, ele é diferente de tudo. A autoridade que está sobre ele é diferente. Sabe o que acontece? Não é só o governo que fica desesperado, não é só eles, não é só o povo tradicionalista que fica desesperado. O inferno fica desesperado com isso. Satanás vê que não dá contra uma igreja que é unificada em Jesus. Satanás vê que não tem como destruir algo que Jesus fundou, está preso a ele, porque ele é o cabeça. Estão saindo pelas ruas, estão convertendo todo mundo. Aí Satanás ele tenta fazer uma estratégia, a mesma que Deus fez anos atrás. Lembra da Torre de Babel? O povo queria construir uma torre que tocasse no céu. Deus queria impedir, sabe o que ele fez? Vou confundir a linguagem do povo, porque quando eu confundir a linguagem, eles não tocam no céu. Aí Deus vai lá e confunde, eles param de se entender. E quando eles param de entender um ao outro, eles não conseguem construir o que querem. Porque nenhum projeto pode ocorrer, nenhum projeto pode ser bem sucedido quando não há entendimento na sua parte. A gente tem que perceber que o que Satanás faz com a igreja não é bater de frente com ela, porque Satanás não tem como destruir a igreja fundada em Cristo, a igreja que tem Cristo como centro. Então ele faz diferente. Ao invés de aparecer como demônio, destruir, tentar destruir a igreja, ele pega um povo e começa a confundir a língua do povo. Ele começa a fazer com que eu não te entenda, você não entenda. Ele começa a descentralizar a igreja. Ele começa a confundir a visão da igreja. O reino começa a ficar dividido. A igreja que era cheia do poder, a igreja que andava nas ruas e por onde passava o Espírito Santo passava junto, agora já não está mais cheia do Espírito. Sabe por quê? Porque o que Satanás fez não foi destruir, foi pegar um povo e levantar contra o próprio povo. Está dizendo uma coisa? Preste atenção nisso. Você sabe qual é a estratégia do inimigo para hoje? Não é tentar destruir a igreja, não é matar você de uma vez,
A estratégia de Satanás hoje contra a igreja é pegar o povo de Deus e levantar contra o povo de Deus. A estratégia de Satanás hoje é quando tu entra no canal do YouTube, você entra na tua televisão, no teu computador, no teu celular. Ao invés de você ver um povo pregando da palavra, você vê um povo que abre a boca para falar do mesmo povo. Quando você entra na televisão e você bota num programa para assistir Jesus, você escuta a gente falando mal do próprio povo de Deus. Porque Satanás não vai destruir você como Satanás, ele quer destruir você como igreja. A igreja começou a entrar em crise, porque o reino começou a levantar contra o reino. É um povo contra o povo, é o separado contra o escolhido, o escolhido contra o separado. Ao invés da igreja pregar lá fora, ela começou a lutar aqui dentro. A nossa guerra não ficou mais lá fora contra o mundo. A nossa guerra já não deixou de ser sair nas ruas e pregar o evangelho. A nossa guerra é converter quem está aqui dentro. Sabe o que você está ouvindo hoje? Deus tem pressa em centralizar a igreja nele mais uma vez. Aleluia, Senhor. Porque quando a igreja estiver unificada em Cristo, quando a igreja voltar ao dispositivo inicial, quando a igreja conseguir adotar mais uma vez que o centro é Cristo, os frutos voltam a acontecer. O batismo volta a acontecer. A cura volta a acontecer. A libertação volta a acontecer. O crescimento volta a acontecer. Davi pega uma espada, Golias cai no chão depois de tomar uma pedrada na testa. Davi pega uma espada, levanta e faz o quê? Na cabeça de Golias. Porque se você cortar a cabeça, não existe conexão com o corpo. Porque se você tirar a cabeça do corpo, o corpo é incapaz de levantar, o corpo é capaz de sobreviver. Então Satanás pegou a mesma estratégia de Davi e tentou tirar da igreja, que é o corpo, a cabeça aqui. A gente não tem mais centro. O centro era para ser Cristo. O evangelho era para ser Cristo. A verdade dos púlpitos era para ser Cristo. E hoje não é. Hoje é tudo menos Cristo. Tem um encontro com Cristo através do Espírito Santo. Glória a Deus. Você lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 12? Estavam todos reunidos unanimemente no mesmo lugar. Unidade. Unidade de pensamento, unidade de propósito, unidade de coração. Estava todo mundo reunido dentro do templo, orando quase 10 dias. Unidade de pensamento, Wesley. Propósito, finalidade única. A igreja, ela pode ter o que quiser, mas a finalidade tem que ser Cristo. Aleluia. A finalidade tem que ser pregar. As missões só podem acontecer com uma base estruturada. Missões só podem ocorrer lá fora se aqui dentro tiver base. O mundo só pode ser alcançado se aqui dentro for convertido. O mundo só vai escutar o testemunho de uma igreja que se converteu em Cristo e tem Cristo como centro. Glória a Deus. Eu quero que você levante a sua mão. Quem aqui quer voltar ao dispositivo inicial e falar: eu quero reviver Atos dos Apóstolos?